Oi, Ana! Oi! Boa noite! Boa noite! Seja muito bem-vinda. Adoro que você é animada como eu, duas animadas juntas. Muito legal, Ana. E a gente Somos já tem, assim, animadas. o pessoal que está aqui curioso para saber de mais detalhes. Mas Vamos eu lá. vou te apresentar novamente, porque pode ser que tenha gente que está entrando hoje, né, e não viu Perfeito. a live anterior. Só para avisar para vocês, a live anterior está lá no meu canal do YouTube, Mara Ruby Martins. A Ana mostrou, ela começou de trás para frente. Ela mostrou o Leonardo já se comunicando independentemente, pedindo um enroladinho de salsicha numa lanchonete, e depois ela contou para a gente todos os passos, todas as etapas da comunicação por troca de figuras. Então, Ana Paula Gulia, seja muito bem-vinda à nossa live mais uma Obrigada. vez. Ela é geógrafa, empresária e em stand-by, porque atualmente ela é maestrina dos atendimentos e intervenções do Leonardo, um dos É filhos isso aí. dela. Então, o Leonardo é gênio, o irmão dele não está dentro do espectro, só ele, e ela tem mais outros dois filhos. Então, são 4 filhos, mas ela tem um olhar, assim, um pouco mais voltado para o Leonardo, porque ele demanda mais, ele precisa mais, e os outros são coterapeutas, né, Ana? É isso mesmo. Todo mundo aqui vira coterapeuta. Isso mesmo. A Ana Paula também faz parte da diretoria do Movimento Orgulho Autista Brasil, do MOAB. Nós atuamos lá. Ela tá... Ah, peraí, Ana, deixa eu tirar os comentários para você exibir. Ah lá, ela tá mostrando. O nosso coração bate Foto. aqui, né, Mara? Bate. Isso mesmo. Então, Ana, seja muito bem-vinda mais uma vez, muito obrigada. Vamos começar. A Obrigada. gente tem algumas perguntas aqui e eu gostaria também de ressaltar para o pessoal: à medida que vocês forem tendo perguntas, podem fazer, que eu vou ativar e desativar os comentários, mas a gente anota aqui e passa para a Ana Paula, ok? Perfeito. Vamos lá. Eu vou começar falando de um site que na outra semana eu não falei sobre esse site. O que acontece? A Escala, sabe aquela marca de calcinha? Sei. Ela tem um projeto junto com, com uma universidade lá do Sul. Não me lembro agora qual é. Mas ela tem esse projeto, ela financiou esse projeto com uma universidade federal, né? Tinha que ser uma universidade federal, né? Uhum. Tinha que ser, né? Uma universidade federal. E eles desenvolveram uma plataforma para você ir buscar essas figuras. Você só tem que fazer um cadastro e lá tem figuras de tudo que você imaginar. E caso não tenha figura que você deseja, você vai lá, tira a foto e coloca na plataforma que ele já coloca no tamanho certinho e você imprime. Olha que legal. Então dá um Pois é. endereço, vamos anotar. Eu não sou aqui, ó. Olha só, o nome é Escala SCAL. Ó, deixa eu ver se dá para ver aqui. Tá É dando porque para ver a aqui? gente fica ao contrário. Ah, é verdade, eu esqueci. Esqueci disso. Vamos lá. É SCALA ponto UFRGS de sapo ponto Federal do Rio Grande BR. do Sul. Isso, é, do Rio Grande do Ponto Sul. BR? Aí barra, não, barra. Tá. Aí repete, escala web, Sim. barra início, Início. barra INDEX.php. PHP de novo? P de pato. Isso, P de P de papai. pato. Tá. Eu vou anotar aqui enquanto você vai falando, eu vou anotar. Perfeito. Depois você dá uma olhadinha
para ver se é isso mesmo, viu, gente? Tá. Eu vou aqui anotando bem devagar, porque senão meu celular pode cair. Mas a Tá Ana vai certo. falando e eu vou escrevendo, tá bom? Isso. Isso. Então, Bem ontem legal isso, né, Ana? Isso, muito bacana. E eu esqueci de falar. A gente sempre acaba esquecendo alguma coisa, né? E esse programa é fabuloso. Você só cadastra lá e aí você tem a plataforma que eles te dão tudo. É muito bacana. Tá tudo divididinho por tarefa, alimentos. Então você já vai lá e já pega o que você quer. É bem, bem bacana. Uhum. Né? Aí Bem depois bacana. é só colocar nas cores, né? De Só acordo só com o colocar campo que você quer isso com o trabalhar. campo, isso, né? Que aí é o que eu sugiro que os pais façam, né? Porque aí a criança consegue se organizar melhor na hora de pegar o coisa. Você acha interessante passar o vídeo de novo? Pode ter alguém que não tenha visto o vídeo do Eu Léo, acho você legal, acha? mas você fala só um pouquinho e espera para eu tirar os comentários que eu estou aqui Tá, escrevendo. Aí tá já legal. já eu libero, tá bom? Tá bom. Beleza. Enquanto isso, vou fazer uma propaganda da comunicação alternativa, né? Isso. Ontem eu assisti a live da Lourdes, né? Que é uma pessoa, Ah. né, que eu gosto muito. Essas psicopedagogas são ótimas, né? Vocês são maravilhosas, Mara. Ah, A Mara é uma Mara, né? Mas tudo bem. a A gente Mara está já tem o nome de tentando. Mara, né? E ontem ela falou em Vygotsky, né? E eu gosto muito dele. E ele fala assim: a estrutura da língua de uma pessoa influencia a maneira como ela percebe esse mundo, né? E é verdade, né? É pura verdade. Da forma que a pessoa se comunica, ela vai passar, isso vai influenciar como ela vai ver esse mundo, né? Uhum. Então, se o seu filho tem uma comunicação efetiva, funcional, né? Seja ela alternativa, seja ela falada, isso muda completamente o mundo de como ele vai perceber as coisas, né? O Léo, ele começou a falar, né? Como eu tinha dito para vocês, o Léo não é um falante, né? Mas ele está começando a ser um falante, né? Começando Uhum. a verbalizar algumas coisas. E o Léo está lendo, né? E o Léo, eu comecei a entrar nesse mundo da alfabetização, porque assim, né? Nós mães, né? A gente nunca está satisfeita com o que a gente Satisfeita. tem. A gente sempre quer mais, né? Com E certeza. aí, quando. E os nãos me fortalecem, sabe, Mara? Os não me fortalecem. Uma vez, uma TO, né? Eu pedi para ela como é que eu faço para o meu filho se balançar. Ele gosta tanto de se balançar. E eu ficava naquela de correr entre Pedro e Léo, né? Brincava com Pedro, ia lá, corria, balançava o Léo e voltava com Pedro. E eu falava, se ele pudesse se balançar sozinho, eu poderia dar atenção para o meu outro filho, né? E aí ela falou assim: ele nunca vai conseguir se balançar assim facilmente. Porque ele tem um problema na escápula, ele é todo flácido, ele não tem força. E aí, quando eu recebi esse não, eu falei assim: eu vou provar que ele vai. Nós passamos 1 ano e meio balançando. Até que um dia o Léo, quando eu fui lá para balançar ele estava lá balançando. Eu chorei tudo, né? E aí, uma vez, eu falei assim, eu não sei se o Léo, né, vai conseguir falar um dia. Porque ele tem essa flacidez, é uma apraxia muito acentuada. Ele vai falar. Eu vou começar Uhum. com a comunicação alternativa e ele vai. Né? E o Léo, hoje, ele começa a falar algumas coisas. E aí E eu quero aí, fazer uma pergunta, Ana. Você sim, disse que começou a alfabetização. E eu, como sim, alfabetizadora, não posso deixar de passar a oportunidade. Você certo. está usando alguma metodologia para o Leonardo? Então, menina, foram tantas. Eu digo que o Léo é um sobrevivente da mãe. E aí, quando eu falei que eu queria que o meu filho começasse, quem sabe, ele escreve, ele pode não falar, mas ele pode escrever. Sim. E aí a professora falou: ele não tem nenhum pré-requisito para aprender a se alfabetizar. Aí eu, que desaforo, né? Vamos lá.
Quais são os pré-requisitos que ele tem que ter? Fui atrás. Né? Ele tem que olhar, ele tem que sentar, ele tem que prestar atenção, ele tem que acompanhar o olhar. Então, vamos lá, como é que eu vou fazer para trabalhar isso? Eu comecei a trabalhar e aí foi trabalhando, e aí entrou multigestos, né? Entrou multigestos, a professora entrou com boquinhas, e aí ela falou assim, será que ele vai conseguir, né? Boquinhas e multigestos? Eu falei, não, seja por isso, eu vou pro Boquinhas. E a gente foi pro Boquinhas, né? E aí o Léo foi indo, né? O Léo foi indo então, e hoje... o método fônico que foi fônico. o caminho. Não, foi o fônico. Foi o fônico. Legal. Né? E aí eu parti meio que da palavra, né? E assim, na verdade, a alfabetização, ela veio porque eu queria que ele falasse. E aí eu comecei a pegar a figura A e falava A, para ele falar A. Fala B, aí ele fala B. E aí, assim foi indo, né? Aí eu transformei o A, B, C em aqui, não, sim, né? E aí, figurinha do Pex, morada mineira, e aí, morada mineira. E aí foi indo. A organização mental estava bem, a articulação já estava bem, né? Hoje a fono do Léo, ela falou assim, o Léo é uma abelha, porque ele é um respirador oral, né? Então ele tem um problema no fundo da boca, né? O meu dedo entra todinho no céu da boca dele, né? E aí ela fala, ele é uma abelha, assim, a abelha não era para voar e voa. A estrutura da boca do Léo não é para falar e ele está falando. Né? E sabe por que ele está falando? Porque nunca ninguém me disse que ele não poderia falar. E eu acreditei que ele pudesse falar. Sim. Né? E aí o acreditar faz toda a diferença. Gente, deixa vocês eu só podem... te pedir uma coisa. Vamos lá. Para você ler aí o que eu escrevi, se é isso mesmo. Aí a gente deixa... Deixa eu ver. Ixi, aonde que você escreveu? Peraí, deixa eu ver. Escala web /início /index. É esse mesmo, gente. Entra lá que tá tudo bonitinho, mastigadinho. E eu só fui descobrir isso recentemente. Ótimo, gente, uma ótima dica. Mas no final a gente fala de novo para quem está chegando. Mas esse site aí que a Ana disponibilizou, gente, é o site que vocês vão poder pegar as figuras para poder montar a pasta de comunicação. Oi, Silvia. Isso aí. Elisângela, Fabiana. Vamos lá. Vamos Agora, lá. Então, você quer colocar o filme? Pode ser. Vamos colocar o filme para quem não viu o meu leleco falando. Falando. Será? Isso. Como é que tá aí? Baixa um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, perfeito. Vai falando, Ana. Olha, aí é o Léo, ele abre a pasta na página da cor das divisórias, certinha. Ele monta a frase, né, na sentença, na placa de sentença. Ele vai lá na moça, vê se o que ele quer está disponível, né, que é um enroladinho de salsicha, que eu digo que a mãe ele gosta, enroladinho de salsicha ele ama. Aí a moça pega, lê lá, enroladinho de salsicha e entrega para ele, né? E aí é bom ver até o finalzinho, porque a gente vê que ele pega, tá vendo? Olha, ele tem que pegar e colocar lá na página direitinho, para ele saber aonde está a figura, quando ele precisar. Ele vai lá, tá vendo? O eu quero ficou na frente, ele vai lá no alimento e guarda. E guarda. Porque depois pode ser que ele queira outro depois. Exatamente. E ele tem que saber aonde é que tá, né? Porque é o que eu disse. A pasta é a boca, a placa de sentença é a língua e as figuras são as palavras dele.
A gente não Aham. pode se meter nisso. Mães, param de querer arrumar a pasta do menino. Quem arruma é ele, né? Isso. Eu não deixo ninguém botar a mão na minha boca, né? Então eu não vou botar a mão na boca da pasta do meu filho, né? E aí, uma coisa interessante, para quem não assistiu, é que cada folha é de uma cor, porque aí Isso, tem, vamos dizer assim, um grupo de palavras referentes àquele assunto, àquele tema. Amarelo isso. aí, Ó, aí aqui fica os iniciadores de sentença, né? O eu quero, eu deixo aqui na frente. Aí ok, aqui é amarelo, ó, diversão. Computador, diversão. celular, eu fiz a borda amarela. Aqui, ó, Então, se bordinha ele quiser amarela. alguma diversão, alguma brincadeira, ele já sabe que é no Já amarelo. sabe Fica que é no tudo no amarelo. amarelo. Isso. Isso. Todo tipo de alimentos e bebidas, né? Fica no azul. No Tá azul. vendo? É. Aí, olha, lugares. Porque ele não usa mais essa pasta, tá? Aham. Aí, ó, lugares. Vermelho. Então, fica tudo assim. Material de escola, laranja, né? O que ele pode chamar, né? E aí, roxo, os iniciadores de sentença, né? Que pode não estar lá, ou os lugares, né? Tá vendo, Aham. ó? Eu machuquei, né? Não quero, né? Aí tá tudo Uhum. aqui, né? O ajuda, né? Porque às vezes ele diz eu quero ajuda, né? Então tá Isso. tudo Que aqui, legal. né? Fica tudo aqui E aí, nas gente, quem pastinhas. perdeu a live passada, dá uma passadinha lá. Tá lá no YouTube. Depois eu vou olhar aqui o dia que a Ana teve aqui. E aí, vocês Acho que foi dia vão 14. vocês vão lá, também está no IGTV, o dia que a Ana teve aqui, porque aí vocês vão ver o passo a passo. Ela explica cada etapa do PEX. E aí, É, Ana, eu tenho uma pergunta. pode fazer. A gente pode utilizar o PEX com todos os autistas não verbais? Os não verbais, sim. Com todos, todos podem, ou tem alguma restrição, ou a gente precisa trabalhar alguma coisa antes de trabalhar o PEX. Ó, vamos lá. Quando eu comecei o PEX com o Léo, que deu certo, né? Que aí o Léo foi o cobaia, beleza? Teve um rapaz, Yuri, de 32 anos, aqui em Sobradinho. Ele é um não verbal, né? Ele é aluno do centro especial. E ele tem alguns problemas, né? Que não, né? É bem Aham, íntimo, né? E a sim. mãe já é uma senhora, e aí o pessoal da secretaria que conversou comigo sobre essa criança. Quer dizer, criança é porque ele parece uma criança, mas esse é adulto. trinta E e aí, três anos. 33 Só para a anos. gente saber, Ana, isso é importante, porque a Sim, maioria das pessoas pensa que é só para crianças. Então, a não, Ana está contando um não. caso real de uma pessoa, de um rapaz de 33 anos. Vamos lá. Isso, 33 anos. E ele é um autista severo, tá? E assim, é um autista severo, né? Autista 3, né? Nível 3. E ele, assim, já um adulto, né? Já com seus limites e tal. Então, eu fui na casa dessa senhora e eu fiquei assim, eu fiquei de ajudá-la pela situação, né? Uma situação financeira bem restrita, uma senhora já de idade, né? Sem ninguém para ajudar, né? Sem marido, sem outros filhos para ajudar, e ele muito com um comportamento bem difícil de controlar, né? E aí eu falei com ela, olha, a senhora conhece a comunicação alternativa, né? A senhora não gostaria de tentar? E aí nós fomos, né? Não foi fácil, não foi fácil, né? Porque ele já é um adulto, já está acostumado com a comunicação que ele estabeleceu. Então, assim, por isso foi muito mais difícil, né? Uhum. Mas eu levei ele lá no nível 4, lá no passo 4, né? Olha. Nós ficamos e ele tá lá,
né, lá no passo 4. Só para o E pessoal ele saber, o conseguiu. passo 4 ele já consegue Já fazer o quê? ele consegue montar a A frase na sentença. sentença. Isso. Porque o 5 seria aumentar, né? Do tipo, eu quero. Comentar, né? Esse seria o 6, né? O 5 é eu escuto, eu quero Uhum. aumentar. Tipo, eu quero água gelada, né? Aham. É você dar, Complementar, é fazer você uma dar um. frase mais Isso, completa. é você dar Mas no nível atributo. 4, Ana, já é possível ele se comunicar Sim, minimamente. E aí, o sim, que que sim. acontece com esses Isso aqui, comportamentos mais agressivos? isso aqui do Léo é o nível 4. Esse vídeo aqui do Léo é o nível 4. Aham. Gente, olha só, todo mundo se comunica de um jeito ou de outro. Quando o seu filho se joga no chão, grita e te bate, ele não faz isso porque ele quer. Ele faz isso porque ele aprendeu a se comunicar desse jeito. Quando a comunicação vem, as coisas. Não é que seja milagre, não é. Não é que ele vai conseguir se organizar o tempo todo para não ter esse comportamento. Mas é mais difícil que esse comportamento venha. Porque ele consegue entender que nós estamos entendendo o que ele quer. Isso é a mágica da comunicação. Não, e além Uau, da comunicação, a autoestima também. Porque eles exatamente. percebem que é uma maneira adequada, que está todo mundo feliz, que ele consegue interagir mais com as Exatamente. pessoas. Então, assim, claro, a comunicação é valiosa, mas essa interação favorece ainda mais para a autoestima, para cada vez que ele consiga melhorar a sua comunicação. Exatamente. Como você falou, chegando no nível 4, claro, a gente não vai se contentar, mas já dá para se comunicar. Então, eu não preciso mais te morder para eu dizer o que eu Não. quero. Ó, tá aqui na minha Exatamente. mão, tá na pasta, eu posso pegar e Exato. mostrar. Então, ao invés de eu te morder, de eu te bater, ou às vezes até de me morder, me bater, eu mostro a figura e eu vou ter. Quer dizer, É, olha que bacana porque essa o que a questão. gente tem que entender é que tudo é comunicação, funcional ou não, Aham. entendeu? Quando por isso que às vezes eu falo assim, o fulano, nossa, aquele autista é tão agressivo, tá? O que que ele quis dizer com com essa agressividade? Porque ele é o que ele está fazendo. O bebê, quando chora, ele quer chamar atenção para alguma coisa. Né? E Uhum. ninguém diz, bebê, você não vai, né? Você não tem que dar É o aquilo que o jeito bebê quer. deles se comunicar. É Os o bebês jeito. se comunicam assim, né? Exatamente. Então, tudo é comunicação. Né? E E uma coisa aí, que eu gostaria de falar, Ana, assim, só te cortando rapidinho, sim, é claro. que às vezes nós reforçamos esse comportamento que a gente não quer, Sim, que a gente sim. chama de agressivo. Então, por exemplo, Exatamente. ele me mordeu, ele me beliscou, ele é agressivo, mas e o que eu fiz depois? Então, por exemplo, você me mordeu, aí eu brigo com você, chamo sua atenção. Não, mas eu tô brigando com a Ana, eu não quero que ela faça isso. Mas o que eu fiz? Eu dei atenção para que a Eu Ana dei fez. atenção. E Então, outra eu estou coisa, reforçando essa mordida. Da próxima vez, a chance dela me morder é grande, apesar de eu não querer isso. Mas eu estou reforçando. Então, a exato. gente precisa se atentar a isso. Eu Exatamente. reforço o comportamento que eu não quero. E aí, se eu coloco uma comunicação, um jeito de se comunicar um pouco mais adequado, essa forma inadequada ela tende a desaparecer. Tende a Só uma outra desaparecer. coisa que eu vou deixar você falar depois, Sim, mas pode falar. a comunicação ela não é só a oralização, ela não é só a fala, tá? Então, tem muitas pessoas que falam assim: não, mas ele só fica trocando figurinhas. Não, ele está se comunicando. É uma forma de comunicação. Gente, E os as homens pessoas das têm pedras se medo de comunicavam desse colocar a jeito. comunicação alternativa e a pessoa não falar. E a literatura mostra que é exatamente ao contrário. Após esse início da comunicação, é que se ele
for falar, ele vai começar a verbalizar, que é o que aconteceu com o Leonardo, né? Com o Leonardo, foi exatamente isso. E aí, toda essa fala da Mara, eu volto a dizer, a estrutura de uma língua que a pessoa fala influencia a maneira como ela enxerga o universo. Né? Se você reforça, se você dá comida, ele joga o prato no chão e você vem com nugget, você disse o que para ele? Joga o prato no chão que eu te dou um nugget. Isso. Você Entendeu? ensinou ele a jogar Você ensinou ele a fazer isso. Se eu estou... Mãezinha, se você está na rua e o seu filho foi uma criança normal, se jogou no chão porque quer um brinquedo, você vira para ele e fala, não vai ter. E se os outros estiver olhando, deixa olhar. Ou então você faz que nem eu viro e fala assim, e aí, a sua vida não tem nada para você se preocupar, não? Vai cuidar da sua vida. É exatamente isso, porque a gente é que ensina os nossos filhos a se comunicarem. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu pensei, quando eu morrer, né? Vamos falar agora assim de mãe para mãe, né? E vamos falar das nossas maiores preocupações, né? Quando eu morrer, o que eu vou deixar para o meu filho? Eu preciso deixar uma comunicação, sabe? Foi isso que me fez errar 3 vezes e reiniciar e ir fazer o curso, né? O que eu vou deixar para o meu filho quando eu morrer? Eu vou deixar ele se comunicando, dizendo, isto está doendo, isto eu não quero, eu quero aquilo. Então, vamos para a comunicação. E aceite a comunicação que o seu filho consegue te dar, né? É o que a Mara disse. Comunicação alternativa é uma forma de se comunicar, sim. Isso, né? Com E são certeza. habilidades maravilhosas. Ó, a gente já tem uma pergunta. A Vamos lá. Fabíola quer saber quanto tempo demorou mais ou menos para esse rapaz de 33 anos chegar aí na fase 4? Foi quase um ano. Foi quase um ano. Por quê? Eu não conseguia ir todas as vezes. Por exemplo, a mãe, ela não conseguia fazer muito, né? Ela não conseguia, até porque às vezes ele ficava nervoso, né? Porque, vamos lá, se eu digo para ele que ele só vai ganhar o trem quando ele me entregar a figura do trem. Ele está acostumado a gritar e ganhar esse trem. Se ele grita, eu mostrei o trem. Se ele grita, esse homem de 33 anos vinha para cima de mim, para pegar o trem, né? Que na verdade não era o trem, era um biscoito que eu levava para ele, né? Que ele gostava. Eu conquistei ele com biscoito, um biscoito recheado. Que é uma coisa interessante de falar também. A gente precisa começar com itens que a pessoa goste muito, para depois ir aumentando esse vocabulário. Isso. Né? E aí eu dava o biscoito, né? Eu fui aquela vovozinha boazinha que sempre dava o biscoito, né? Em troca de nada, né? A minha avó, ela sempre fazia doces maravilhosos para mim e não me pedia nada em troca, né? E aí eu fazia que nem a vovó. Ia lá, conversava. E aí, Ian, tudo bom? Você quer biscoito? Eu dava o biscoito para ele, de graça. Da outra vez que eu fui lá, eu falei para ele, olha, Ian, biscoito. Eu mostrei a figura do biscoito e botei para ele dar o biscoito. Quando eu dei o biscoito na mão da mãe, ele veio para pegar. E eu tive que segurar o homenzarrão de 33 anos. E aí eu tive que fazer ele pegar. Só que para ele entender, né? Porque uma criança você consegue conter. Um adulto é difícil. Um homem, né? E aí, até ele entender isso, e o que acontece? A mãe, ela não conseguia fazer isso sozinha, né? Além de não ter essa habilidade física, né? De segurar, né? Ela também não conseguia entender a lógica muito da comunicação. Então, ela também estava aprendendo junto com ele. Então, você estava ensinando ela. Isso. Então, eu ia lá 2 vezes na semana. Eu não conseguia ir mais do que isso. E aí, a gente foi,
pegando tal. Aí tinha semana que eu não conseguia ir, né? Então isso atrapalhava muito. Então foi muito devagar. Mas que um ano ele estava muito bem. Inclusive, ele anda aqui em Sobradinho com a pasta dele, Que né? legal, que Ele legal. anda com a Muito pasta bom, dele. Ana. Pois é. Muito bom. Isso é excelente. E a gente também tem aqui um comentário da Fabiola que para conseguir entrar no PEX, basta clicar no Google, escala Ah, URGS, o o RGS, RGS, isso. que aí Que já aí ele aparece na aparece página. lá. Se você botar escala autismo, já aparece também. Legal. Aparece lá, Você pega né? lá na busca. Aí, lembrando E que lá não é PEX, tá? Lá é plataforma de comunicação alternativa. alternativa. Senão, daqui a pouco o PEX está processando a gente aqui. É verdade. Plataforma de comunicação alternativa escala. Entra assim que vai dar lá. Você Sim, Fabiola, eu utilizou. utilizei. Ah, Utilizei. E utilizei sim. Inclusive, o Léo, ele foi lá, né, com a Lourdes e com a Andrea, né? Eu fui na primeira turma, né, da Lourdes, e aí a Lourdes abriu inscrição para nós estagiários, né, participar. E aí eu perguntei se não podia colocar o Léo, né? Aí o Léo foi atendido durante um tempo lá, né, com as meninas que estavam fazendo estágio, né? Porque a isso. Lourdes também abre o A Lourdes social. até disse que faz um trabalho social também. Social, isso que a Lourdes, ela abre lá e ela faz um trabalho social. A Lourdes e a Andrea, eu digo que assim, quando você fala assim, porque ela veio compartilhar, esse é o verbo que elas mais utilizam, né? Compartilhar. É muito bacana isso. Isso Né? Mas mesmo. eu E usei agora sim. a Eu Ana usei está sim. Os 12 compartilhando com a passos. gente aqui um pouco do trabalho dela. Ela falou do Léo, falou do Ian. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Ana, da questão da estruturação da rotina do Léo. Se você foi, vamos dizer, mais ou menos nesse mesmo estilo, passo a passo, figura por figura. Como é É, que você iniciou a organização dele? então, na faculdade me chamavam de 220 volts, né? Lá no Rio de Janeiro, porque lá a voltagem é 110. Ah, Então, então, assim, eu meio que fui atropelando o Léo. O que que eu fiz? Eu já montei, antes eu não tinha isso aqui, né? Isso aqui quem me deu foi a antiga fono do Léo, né? A Eliane Machado. Ela que me deu esse negócio aqui. E aí eu colei só o velcro na parede, já coloquei todos a rotina dele, e na medida que ele ia fazendo, eu já apresentava. Olha, Léo, vamos fazer isso. Então eu já organizei, eu já botei tudo pronto. Eu não fui apresentando, olha, Léo, isso aqui é para você ver televisão, né? Olha, Léo, isso aqui é escovar o dente. Eu não fiz assim. Eu já montei a rotina, toda a aham. estrutura, já montei. E aí todo dia eu levava o Léo, pedia para ele tirar e colocar o que ele ia fazendo, né? Eu até vou colocar aqui, peraí. Agora vocês têm que ver a criança de vocês. Às vezes, precisa apresentar um por Precisa um, né? apresentar um por um, né? Isso Tem depende criança, muito. Ana, que às vezes você precisa tirar fotografia dela executando a atividade, para Sim, ela se sim, ver executando. Porque o executando. nível de entendimento, às vezes, tá ali. Porque não adianta nada também, gente, você colocar uma figura e a pessoa não saber o que significa. Exato. Quer ver? Eu também tirei uma figura. Tem uma foto aqui, olha. O brincar é uma foto dele. Ah, Tá uhum. vendo? O brincar, né? É uma foto dele, né? Aí aqui tem desenhos, tem fotos. Por exemplo, o tablet dele não é esse rosinha aqui, né? Mas eu coloquei esse, ele foi. O E ele computador, sabe que esse daí não é o dele, mas ele sabe que isso exato. significa o tablet dele. Exatamente, Porque o E Leonardo está nesse nível de exato. associação.
Porque tem criança que Exatamente. a gente precisa colocar a foto do tablet dele, porque ele não vai Isso. fazer essa relação. Então, você É. precisa conhecer a sua pessoa, assim, para você ter segurança que a imagem que você está mostrando vai comunicar. Vai comunicar, Porque senão não exato. adianta. A bicicleta, por exemplo, é a bicicleta dele, Aham. né? É a bicicleta dele. Então, algumas coisas. Então, eu sempre mesclei, sempre botei foto dele, foto que não é dele, e desenho, né? Eu Uhum. sempre. Para que ele pudesse generalizar. Então, a rotina dele, eu fazia assim: eu já colocava, e aí ele já foi. Hoje, ele vai lá, ele mesmo tira. Eu acho interessante sempre ter o que está sendo executado, entendeu? Aqui é o que vai acontecer. Quando Aham. ele, quando ele termina, ele tira isso aqui daqui, e aí ele Sobe a coloca, outra. coloca o próximo. Entendeu? Uhum. Eu acho isso muito interessante, E né? aí, De quando ele fazer. já subiu todas, ele sabe que acabou. Pronto. Acabou. Exatamente. Né? É assim que a gente faz aqui quanto à rotina. Né? E funciona bem, Ana. Funciona. Gente, a rotina é bom até pra gente. Que a gente Aham. sabe, a rotina é bom. Ixi, tem que dar o remédio do Léo. Tá lá, remédio. Né? Acho que todo mundo merece uma rotina. Não, e a gente, às vezes, a gente coloca, né, no celular para despertar, porque a gente pode esquecer. Quando a gente Exato. vai ao mercado, você não faz uma lista de Uma compras, lista. porque se você não fizer, você corre o risco de esquecer. Então, a gente usa lista, a gente usa agenda no nosso dia a dia. Quando você marca um médico, né, daqui a um tempo, você tem que organizar. A Silvia está falando que a rotina e a organização são fundamentais. A São. Silvia lá de Maceió. E aí, como é que Nossa, tá Maceió? Maceió! Maravilhosa. São fundamentais. E é aquilo, Mara, assim, rotina, ela foi feita para ser quebrada. Aquela, Ah, gostei. aquela criança que é muito rígida, monta a rotina lá. Não vai quebrar no primeiro dia, não. Aham. Monta a rotina lá e deixa a rotina lá. Um belo dia, você diz: olha, não vai mexer também com aquilo que ela também tanto desejava, né? Vamos Aham. começar a quebrar com um pouquinho. Olha, nós íamos tomar banho, mas a gente está atrasado. Vamos comer primeiro? Muda lá almoçar e o banho para depois. Muda Isso. lá, que é para ele ver que isso pode alterar, né? Que é para Porque a um gente dia. vê que é uma das características dos nossos meninos. Eles têm uma Exato. rigidez. Então, Isso, por exemplo, quando a gente faz a rotina, você colabora um pouco com essa rigidez. Daí exato, a flexibilidade que a Ana está falando. De vez em quando você muda uma ou outra coisa. Né? E exato. outra coisa, Ana, também tem os imprevistos, né? Você levou para o parquinho, choveu, tira lá o parquinho e coloca a chuva. E aí, Aham, olha, e aí a gente vai fazer outra coisa, né? aham, Vamos fazer outra coisa porque está chovendo, né? Então, assim, isso é fundamental, né? Então, a rotina, ela não é para ser, não é para tornar a criança rígida, é para ela saber o que vai acontecer, né? Porque, vamos lá, vamos supor que você está sentada vendo televisão, né? E aí, de repente, eu te pego e coloco no carro e te levo para um lugar que você não sabe para onde você vai. Aí você só vai descobrir que você está indo para uma terapia quando você chega na na frente hora. do prédio, né? Porque Aham, às vezes a mãe nem verbaliza, nem fala, né? Olha, nós aham, vamos no shopping. Às vezes pega a criança e coloca a criança lá como se ela não estivesse entendendo nada que estivesse acontecendo, uhum. né? Então, aí a criança desorganiza, porque ela imaginou, opa, vou ver televisão, eu vou brincar, eu vou não sei o quê, e de repente ela é colocada numa roupa e está dentro de um carro, Aham. né? Ou então ela, beleza, tá indo pro carro, opa, vou passear, aí de repente terapia, né? Então, quando você estrutura isso, né, a criança sabe o que vai acontecer, ela sabe que hoje é dia disso ou é dia daquilo, e se houver um imprevisto, você tem como avisar ela de uma Aham. forma mais funcional do que a falar. Né? Você pega e diz: olha, filha, nós não vamos em tal lugar, nós vamos fazer isso.
E aí coloca no lugar, ela consegue visualizar a rotina, né? E eu falo também, Ana, até para controlar o tempo, por exemplo. Às vezes ele quer muito ir para o parque, ele ama o parque, mas ele não vai ficar no parque a tarde inteira. Então a gente tem que mostrar para ele de uma forma que ele entenda que daqui a pouco a gente vai embora. Então você fala Exato. assim, olha, por exemplo, você vai escorregar mais 3 vezes e aí a gente vai embora. Você delimitou. Se você mostrar o relógio, às vezes ele não sabe ler horas. Não Mas sabe, você começa a determinar. Olha, só mais uma vez, daqui a pouco. Mas o Exato. daqui a pouco também é vago. É Então é vago, bom é. você marcar, ó, daqui 3 vezes que você escorregar. Daqui você vai no escorregador, vai no balanço, vai no gira-gira, aí nós vamos embora. Aí Exato. nós vamos para tal lugar, É, nós vamos fazer tal coisa. Marcar esse tempo, porque eles também têm essa dificuldade. Quando estão tem. fazendo uma coisa que eles querem muito, que eles gostam muito, eles não querem sair. E como a gente também. Né? Como A a gente, gente, a gente exatamente. quer ter prazer o tempo todo, só fazer o que a É, gente deixa eu quer. só botar um negócio aqui para carregar. Tá? Ui, E aí, carreguei. gente, é importante a gente colocar esse marcador de tempo de uma forma que essa pessoa entenda que daqui a pouco, mas esse daqui a pouco tem que estar marcado. É. Né? E a Eu outra gosto muito coisa, de usar, tipo assim, ampulheta, contar, colocar fichinhas contando quando chegar em tal fichinha acabou, né? Para eles é, terem essa noção. é, e assim, a outra coisa, isso inclusive com a comunicação alternativa, eu peço para que, por exemplo, quando a gente faz a comunicação, que começa a usar as figuras, que a gente verbalize pouco, né? Use mais o suporte físico. Porque às vezes a mãe vai explicar. Meu filho, eu sei porque eu já fiz muito isso. Leonardo, não pode, Leonardo. Leonardo, olha só. A gente vai. Aí a criança tá ouvindo. Blá, 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 Isso. blá, 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 blá. E você tá aquele discurso enorme. E a criança só entendeu blá, 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 blá. Não entendeu nada. É falar pouco. Do jeito que você falou, você vai escorregar mais 3 vezes. Desceu. Um, Isso. um, dois, três, vamos embora. E se você falou que ia ser três, tem que ser Vamos três. embora. Uhum. Você vai ter que pegar ele pelo pé, mas ele vai Uhum. ter que ir no três, né? Porque senão volta aquilo que a gente já falou. A gente vai reforçar um Exatamente. comportamento que a gente não quer. Exatamente. Então, assim, evite falar muitas explicações elaboradas, que às vezes cansa até um adulto, né? Uhum. Imagine uma criança que é mais objetiva, né? Que se falar Não, e às muito, vezes o simplesmente não processamento consegue entender. demora mesmo. Já pensou? Não Você fala, fala, consegue. fala, e ele ainda está lá processando, daqui a pouco ele se perdeu e É. não entra E a mais nada. atenção, eles mantêm a atenção muito pouca, né? Então a gente Uhum. tem que fazer com que essa atenção seja o mais funcional possível naquele período, né? Uhum. Então falar pouco, né? Mostrar a imagem. Mostrar a imagem, muita imagem, gente, muita imagem. Eu Muita falo para os meus imagem. alunos, uma imagem vale mais que 1000 palavras. É verdade. É verdade. Então, se E isso você para eles. usa a imagem no momento certo e de uma forma que ele entenda, porque isso a gente já falou também. Então, não Isso. adianta você pegar, por exemplo, uma imagem se ele ainda está muito no concreto, se ele precisa do objeto, ou se ele precisa da fotografia, se ele precisa da fotografia do objeto dele, porque ele não consegue ainda fazer essa associação, como você mostrou aí. Isso. Um computador cor-de-rosa não é o meu computador, então eu não faço ligação Exato. nenhuma. É. Né? A gente nem pode partir do pressuposto que eles não dão conta e nem de que eles dão conta de tudo. Uhum. Tem que ser Porque às tudo vezes eles muito não aos vão poucos. executar, não é porque eles não dão conta, é porque eles não estão entendendo a nossa demanda. É o que eu costumo dizer. Se a sua criança, se o seu adulto não dá conta, a culpa não é dele. A culpa é de quem está
tentando fazer com que ele aprenda. Uhum. É Entendeu? alguma coisa aí que você está colocando, né? Exatamente. Para ele não está conseguindo. É. A Patrícia, oi Patrícia. A Ai, a explicação quanto à Patrícia! seleção Gente, das amo a imagens, Patrícia. respeitando as especificidades, ajuda a esclarecer que esse desenvolvimento é individual. É isso Então, assim, mesmo, muito bom, Patrícia. Patrícia. A Ana está falando do Léo, né? Do Ian, Do mas Ian. cada um é único. É Então, a gente isso tem que mesmo. perceber, a gente tem que ter esse olhar. Esse meu sujeito ali, independente se é criança, se é adulto, mas essa pessoa, esse ser humano que está ali, o que ele precisa, o que ele entende do que eu estou falando. Exatamente. Né? É exatamente isso. Gente, cada criança é de um jeito. Né? Uhum. O Léo, em 3 meses, ele foi. Né? Uhum. Até porque é o que eu disse, o Léo é um sobrevivente, né? Eu Não, e errei tem outra várias coisa, vezes, Ana. Tem a né? intensidade também. Você falou, por Sim, exemplo, sim. no Ian, você ia 2 vezes na semana. Às vezes você ficava aí 1 hora, sei lá, 1 hora e meia, 2 horas. Isso, Mas por semana, 2 vezes. No Leonardo, exatamente. era toda hora, era a Ana. É, Então, aí exatamente. tem uma intensidade. É. Então, E, a gente, tendência é ir mais rápido. quando a família abraça, não só a mãe, entendeu? Uhum. Porque, assim, eu já fui em algumas famílias e que só a mãe desejava e entendia que isso era importante. O restante não trabalhou. Então, assim, ela não deu conta, É. né? Porque às vezes a gente não dá conta, né? E Você ela, falou que desistiu 3 vezes, né? Antes de pegar firme. exatamente, É porque não é exatamente. fácil, gente. Não é fácil, Eu gente, sempre não é falo isso. fácil. Trabalho com pessoas dentro do espectro dá trabalho. Dá Não é da trabalho. noite pro dia. O Dá doutor resultado, Edilson mas está dá aqui trabalho. prestigiando a gente. Ô, E doutor ele disse que Edilson! conheceu o seu método e tem fundamento. Parabéns. É muito Obrigada, amor, doutor né, Ana? Edilson. É. E aí é o que eu digo, né? Aí, assim, né? Aí tem aquela bela frase que todo mundo diz, mas que às vezes, já disse tantas vezes que a pessoa não entende isso, né? Ensina-me de várias maneiras, pois eu sou capaz de De aprender, aprender. né? Uhum. Então, vamos lá. A gente às vezes produz, fala, e na hora de executar a gente não dá conta. Então, Uhum. quem não deu conta não foi o Léo. Não foi o Léo que errava. Fui eu é que errei com ele. Né? Uhum. Tanto que quando eu fiz o curso e foi direitinho, bonitinho, ele foi. Em 3 meses, ele Pois foi. é. E aí a Né? gente tem outra pergunta. Você falou em curso, Vamos as lá. pessoas estão perguntando do seu curso. Tem gente que quer fazer curso à distância, Ana, pedindo para você montar um curso à Meu Deus, como é que distância. eu vou montar um Agora, na curso? época da pandemia. Como é que eu vou montar um curso à Mas, distância? assim, a Ana já se colocou à disposição, né, Ana? Sim, sim. Aí daqui a pouquinho, a gente daqui a pouco termina, mas aí se você puder, antes de terminar, colocar o seu número ou o seu Tá. e-mail para as pessoas Ponho sim. Tá. entrarem em contato, porque mesmo você não sendo daqui, a gente tem muita gente de fora de Brasília, Sim. mas entre em contato com a Ana, que ela pode fazer, do jeito que a gente está fazendo aqui, Sim, né? E vai faço. mostrando para você. Ela é, assim, de um coração Oh. enorme. E compartilhar é com ela mesmo. Né? Assim, se as pessoas estão precisando, a gente precisa ajudar, né, Ana? Assim, o Léo, ele foi uma criança que ele sempre teve todas as terapias, né? Nós tivemos sempre todas as terapias. A gente pôde pagar os melhores profissionais aqui pro Léo, né? Só que o meu esposo ficou desempregado, né? Eu não estava trabalhando, né? Então ficamos nós dois desempregados com 4 crianças, né? Eu peguei o dinheiro, falei, me dá só rescisão aqui que eu vou fazer curso. Porque eu não ia conseguir pagar. Na época, a fono do Léo era a Eliane Machado, e ela falou, não, Ana, eu vou atender o Léo sem cobrar, depois a gente conversa. E aí eu falei com ela, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar.
né? Então, tiramos o Léo de todas as terapias, porque a gente não sabia, né? Até hoje a gente não conseguiu voltar, né, ao padrão financeiro que nós tínhamos. E aí eu comecei a fazer curso. E quando eu vi que eu consegui muita coisa com meu filho, eu sendo aquela maestrina lá, né, que eu falei lá da outra vez, eu falei assim, cara, eu preciso levar isso para as outras famílias, né? E é por isso que eu dou o curso de graça, sim, entendeu? Porque assim, o que eu ganhei com o meu Léo, a felicidade que eu tenho com o Não meu tem Léo, preço. não tem preço. E eu sei que vocês, mães, querem isso, É isso. E entendeu? a E é por isso Fabíola que a falou gente assim, dá. ó, vamos conversar depois pelo Zap para montarmos esse curso. Será maravilhoso ajudar à distância. Então, você já entra em contato aí com Opa! a Fabíola entra com você. Já botei meu celular Já aí. colocou até seu telefone. Ah, eu acho que Gente, você que ó, colocou. fui eu que coloquei. O meu telefone, ele parece orelhão, ele é quase que público. Pois é, Eu vou colocar o anotem. DDD. Isso, 61, que é aqui de Brasília, né? Aí a Pronto. Dira diz que quer participar. Mamãe cansar faz parte. Se cuidem também. O erro faz parte da aprendizagem, vai dar certo no tempo certo. A Patrícia está contribuindo. Olha, eu posso falar uma A Silvia frase? está falando que você é uma pessoa iluminada. E Oi, imagina. eu perdi. A Alessandra Carvalho, ela disse que perdeu. Alessandra, vai ficar aqui no IGTV. Depois você vai lá no meu canal do YouTube. Essa é a segunda participação da Ana. É legal você pegar a primeira. Se você Isso. quiser, entre em contato também por mensagem, que eu te passo o link. Mas é Mara Rubem Martins lá no YouTube. Ana, nós terminamos. Porque o Monique! nosso tempo se esgotou. E assim, eu queria mais uma vez te agradecer de Imagina, coração eu que mesmo. agradeço. Muito obrigada. E ficar o convite aí disponível para uma terceira live. Vamos a gente vai fazer a pensar terceira. num tema, porque o nosso coração é grande e a gente está aqui para compartilhar. Muito obrigada, viu, Obrigada, Ana? muito obrigada, Mara. Um beijo. Beijo grande, querida. Muito, Obrigada. muito, muito obrigada mesmo. Me tira daí porque eu não sei sair. Tá, eu vou te tirar, com licença.